Hum, Oi, tô aqui de novo. Eu vim aqui só fazer uma reflexão hoje, uma reflexão muito curta em relação a em relação à justificação pela fé e a reconciliação. Uma vez o homem sendo justificado, então ele tem a reconciliação com Deus. Começando, hoje em Romanos 5, do 9 a 10, que diz assim: Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela a sua vida, né? Romanos 5, do 9 a 10, né? Então, esses dois pontos aqui é o ponto crucial para que o homem seja com Deus reconciliado. A reconciliação não vem porque somos bravos, fazemos muitas coisas das nossas obras que agrada a Deus. Não é isso, meus irmãos, minhas irmãs, ou aliás, quem já dentro da fé já conhece isso porque já passou, já conhece essa explicação da palavra do Senhor. Porque foi por isso que essa explicação que da palavra de Deus é que eles se arrenderam, né, à graça por mediante a morte na cruz de Jesus. Porque a gente faz uma reflexão aqui. E essa reflexão é muito pequena, que diz assim: como pode um Deus santo e justo perdoar o pecado da humanidade? Se ele age com justiça, hoje o homem receberia a punição eterna da sua ira. Porque o que o homem poderia e o que o homem merecia era a ira de Deus pelo o preço do seu pecado. Mas o preço nós não podemos pagar. Por mais rico que somos, que podemos ser, não podemos pagar o preço do nosso pecado. Então, o que acontece? O homem, se a gente não pode pagar, o que aconteceu? Ele age com justiça, porque Deus é justo, ele age com justiça. Hoje o homem receberia a punição eterna da sua ira, porque o que ele merecia e que nós merecemos é a ira de Deus, não é? Porque a gente não tem condição de pagar. Então, é a ira de Deus, sendo que Deus é justo. Deus, sendo justiça, ele não vai passar a mão de quem está devendo, não é? Porque em Miqueias, se não me engano, diz assim que o Deus não terá o, o devedor, o pecado por inocente. Ele nunca vai, porque senão ele seria um Deus injusto. O que aconteceu? Nós seríamos punidos. Então, pela sua própria, seríamos punidos pela nossa própria culpa. Aí Deus não seria justo, era um Deus injusto, porque não teria dado nenhuma chance para nós, né? Já que a gente não pode pagar o preço do pecado, então
a ira dele estava sobre nós, porque já que você não pode pagar, então aí só um modo, né, que Deus viu que poderia amenizar a situação, né? E do qual o Senhor podia ser fiel à sua natureza e perdoar os nossos pecados. O que ele fez? Os nossos pecados. A solução era de. Qual era a solução nesse caso? Era de derramar sua ira sobre nós, porque a gente pecou e, como ele é justo, não pode passar a mão por cima, né? A gente tinha que pagar. Então, o que ele fez? Ele tinha que derramar sua ira sobre nós. Mas aí ele precisou de quê? De um substituto. De um substituto para não acabar com a nossa vida. Não nos mandar para sempre separado de si. Então, o que ele fez? Para mostrar sua misericórdia aos pecadores. O que Deus fez? Então, ele pegou Cristo como o nosso substituto. Em vez da ira de Deus vir sobre nós, veio todo sobre Cristo. Então Jesus recebeu a punição pelos nossos pecados, nos permitindo de receber a graça do Pai. Então, ele pagou, recebeu a culpa nossa, pagou os nossos pecados. Então, a graça do Pai pode vir sobre nós, dando-nos o perdão, porque aí Jesus pagou a nossa culpa. Então, se Jesus pagou a nossa culpa, então nós passamos a ser o quê? Nós passamos a ser justificado. Ou seja, declarado justo. Então, nós somos declarados justos, não porque nós fizemos coisas boas, porque pagamos nosso pecado com boas obras. Não, porque nenhuma obra poderia pagar o nosso pecado. O que aconteceu? Jesus recebeu a punição que era para nós, então ele justificou o nosso pecado. E sendo assim, essa é a maior declaração do amor do Senhor por nós. É a maior declaração do amor. Ele pegou seu filho, que a palavra de Deus Jesus estava na sua glória, sabe? E ele vestiu a roupa humana, vestiu a carne, né? Ele veio habitar no meio de nós, com as vestes, a veste de humanidade, para receber dor, para receber a morte, que essa era a nossa, era o nosso, era aquilo que era o nosso merecimento, né? Então, enquanto éramos ainda pecador, ele é morto por nós. Que coisa boa, né? Enquanto éramos pecador, a gente não merecia nada, e como até agora a gente não merece. Mas nós somos justificados pelo pecado nosso que ele levou sobre si. Então, qualquer um que quer se reconciliar com Deus, ele tem que receber. Ele tem que receber essa obra que Jesus fez para nossa culpa. Porque se houvesse um modo o qual nós poderíamos pagar nossa culpa, outro modo, ou fazendo penitência, ou fazendo boas obras, ou fazendo tudo isso, não precisava não de Cristo ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu por nossa culpa. A gente continuava
fazendo boas obras e isso aí ia pagar os nossos pecados. Mas aí a gente fica fora do reino de Deus, todos aqueles que não receberem Jesus como o único Salvador, como o único pagador da nossa culpa. Porque aí não teremos nada para apresentar ao Pai. A nossa expectativa é do fogo consumidor. A nossa expectativa sem Cristo é separado de Deus para sempre. Porque, como sabemos, a alma não morre. Ou ela vai viver com Deus pela eternidade por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ou vai viver fora de Deus, separado de Deus eternamente. Agora, minha pergunta é: não queres tu também experimentar, né? Esse amor divino que é tão bom que a tua angústia pode ser a falta de Deus na tua vida. Tem muita gente com depressão e pensa que é só uma doença. É só uma doença que vai ser curada e muitas vezes não cura. Que aquela depressão é a tristeza da alma pela separação do homem com Deus. A separação do homem com Deus. Então, tem tristeza, tem escuridão na alma, tem sofrimento, porque o Espírito Santo de Deus precisa entrar na sua vida por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fazendo isso, evidentemente, o Espírito Santo vem habitar dentro da sua vida e vai tirar aquelas tristezas. Não estou fazendo apologia aqui, a depressão, dando a culpa o homem que separar de Deus, mas muitas vezes é isso, porque tem muita gente que está unido em Cristo por meio do Espírito Santo, por meio da sua obra na cruz, e tem às vezes depressão. Mas se você não tiver unido a Cristo, não tiver recebido Jesus Cristo como seu Salvador, para receber o Espírito Santo e a alegria que o Espírito Santo dá e a paz que o Espírito Santo dá. Jesus disse: eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá. Por quê? O mundo pode ficar um pouquinho feliz quando ele compra uma coisa boa, uma casa, um carro, ou tem um bocado de dinheiro no banco, ou então ele está feliz naquele momento. Mas aquela felicidade que Deus dá no seu coração, aquela paz, quando Ele entra na sua vida para transformar a sua vida e para poder preparar, para levar para o seu reino, Ele vai te dando paz, mesmo no meio das aflições. Todo mundo tem aflição nessa terra, mas até a aflição com Deus é de um jeito. Ter aflição sem Deus é de um jeito, de um outro jeito, muito mais pesado. Então aceita, meu amigo, minha amiga, aceita Cristo como teu Salvador. E possa tu arrepender, né, dos teus pecados, aceitar Cristo como teu Salvador. Ele morreu para o mundo inteiro. Ele morreu para o mundo inteiro. Ele pagou a cruz ali, na cruz do Calvário, para o mundo inteiro. Mas vá aos pés de Jesus e aceita-o, porque Ele é o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é tudo para quem decide viver uma vida com Ele. Então, a minha oração é para mim, para você, para nós.
continuamos firme nos caminhos do Senhor, firme nos caminhos do Senhor e obedecei na sua palavra. E não largar quando vem as aflições da vida, não largar o caminho do Senhor. Porque as aflições da vida, com o Espírito Santo, a gente continua caminhando e continua crendo. E com as aflições sem o Senhor Jesus, é muito doloroso. Então, um abraço, uma boa tarde, fica com Deus, receba meu abraço da irmã Dominga, estou aqui orando para você. A todos que escutarem esse vídeo, aqueles que ainda não fez uma aliança com Cristo e aqueles que fizeram e estão separados, estão afastados, não demorem, não demore. Faça hoje mesmo essa decisão de voltar para o teu Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Salvador da tua vida, advogado sobre as nossas causas, sacerdote que intercede por nós. Um abraço, um beijo, no amor do Senhor, tá bom?